que será que algumas pessoas sentem prazer no sofrimento do outro? É muito curioso a gente parar para analisar como algumas pessoas sentem satisfação em fazer o semelhante sofrer. A pessoa chega do nada num ambiente, né, no trabalho, seja no transporte público, no meio familiar, em casa, em todos os ambientes que nós chegamos, né, todos nós aí temos convívio com nossos semelhantes, com outras pessoas, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, pessoas de diversas classes sociais. E é curioso, né? Triste a gente observar como algumas pessoas sentem a satisfação em ver o semelhante em paz, tranquilo, às vezes relaxado ali, eventualmente, dependendo do ambiente, a pessoa está dormindo, está em silêncio, está tendo um momento de descanso após um momento de trabalho, enfim. A pessoa está ali de maneira, né, legítima, descansando, ou em paz, né, ouvindo uma música, ou assistindo um filme. E algumas pessoas, né, sentem prazer em cutucar, em criar casos de maneira intencional. Não é nenhuma chamada de atenção devido a algum deslize da pessoa, algum erro real, que necessita de uma chamada, de uma correção. Eu lembro de quando eu era criança, né, na família dos meus pais. Meu pai era uma pessoa bastante difícil de lidar, né? Ele era uma pessoa que, quando ele cismava com um de nós, um dos filhos, era realmente muito complicado. Ele perseguia mesmo, né? A pessoa ali, o filho em questão, sabia que ele ia ter um mês difícil. Isso é diabólico. Isso é uma coisa realmente lamentável. Isso é uma coisa muito grave. Uma pessoa que se permite ser usada pelo mal para perturbar a paz alheia. Se você age assim, ou se você conhece alguém que faz isso com você ou com terceiros, busque de Deus a direção para saber lidar com isso. Não apenas no sentido de ficar passivo e aceitar, lidar no sentido de ficar submisso a uma dinâmica de relacionamento abusivo. Você precisa se posicionar para ser aí politicamente correto, vamos dizer assim. É curioso, né? No mínimo curioso. Realmente é um ato de mau caratismo se você faz isso. E se você presencia alguém que tem esse hábito, você precisa se posicionar, ou confrontando essa pessoa, chamando ela para uma conversa direta e objetiva. Eventualmente a solução seja você de fato evitar essa pessoa, porque pode ser que esse indivíduo, ou essa mulher, esse homem ou essa mulher, essa pessoa, tem esse hábito já intrínseco, já profundamente arraizado no comportamento dela. Não estou dizendo que ela faça isso sem saber, ela sabe o que está fazendo e faz intencionalmente. Ela não consegue ter paz, ela não tem segurança no seu próprio modo de ser, na sua personalidade, se sente infeliz, sabe Deus por quê. Cada um de nós temos nossos desafios, angústias, alegrias, tristezas, conquistas e derrotas. Isso não justifica uma pessoa transferir suas dores, prejudicando a paz alheia, te perturbando. Isso é muito sério, isso pode causar problemas psiquiátricos. Uma pessoa que eventualmente, até mesmo um casal, ou eventualmente dois irmãos, uma família, em que um dos integrantes, um dos membros da família faz questão ali de cutucar o outro no meio da noite. Isso envolve até questões espirituais, de opressão. Isso é uma coisa a ser analisada com muito critério, com muita, sabe, sinceridade, clareza. Realmente tem que trazer as coisas para a luz, ser tratado de maneira objetiva, porque uma pessoa que não sente paz em ver o outro dormir tranquilamente à noite, às vezes, sei lá, o marido ou a esposa, que passa a semana inteira trabalhando, né? Ambos trabalham, seja em casa, ou seja num emprego, ou num trabalho, ou no próprio negócio, seu próprio empreendimento. E ali o cônjuge, ou o amigo,
ou o irmão, enfim, perturba o outro. No meio da noite bate e joga coisa no chão e bate porta. Isso precisa ser corrigido, isso é muito sério, isso é muito grave. Eu já tive problemas, já fui internado inclusive, já tive problema de saúde muito sério. Eu já tive problema de saúde tomando remédio. Atualmente eu tomo remédio para ansiedade, exatamente por esse tipo de situação. Noites mal dormidas por questão de perturbações. Esse assunto de ter alguém na família, alguém próximo de você que te perturba, que não te deixa em paz, é importante que você se afaste dessa pessoa. Faça o possível, ou comece a orar a Deus, pede direção para Deus afastar essa pessoa de você e você dela. Se a pessoa não sente paz em te ver em paz, isso é muito grave. Lá no texto de Filipenses 4, versículo de 4 a 9, ele trata a respeito da paz. A Bíblia tem diversos versículos, vários textos que tratam da paz. O nosso Deus é um Deus de paz. Jesus Cristo, ele é chamado de príncipe da paz. Filipenses 4, de 4 a 9, no versículo 5, diz que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Então esse ato de perturbar, esse ato de sentir paz, alegria, em perturbar o semelhante, o irmão, o parente, o amigo, o colega de trabalho, a pessoa às vezes está compenetrada ali trabalhando, desenvolvendo uma questão importante que vai trazer prosperidade para a família, vai trazer prosperidade para a empresa, para o entorno, para a igreja, e vai a pessoa lá desfocar. Não se permita ser instrumento de Satanás, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Não se permita ser instrumento do mal para trazer tropeço, para desfocar a pessoa, seu semelhante. Sabe, o ato de perturbar não é um ato de amor. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Então a gente tem que ser amável em tudo que faz. O ato de perturbar, de inquietar, de cutucar, de provocar, de xingar, de mandar indiretas, gestos e olhares para trazer insegurança para outra pessoa, para o colega de trabalho, para a esposa, para o marido, para o pai, para o filho, isso não vem de Deus. Isso vem de baixo. Isso vem das trevas. Então a gente não pode sentir paz e alegria e satisfação em perturbar. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. No versículo 6 diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Então a gente não pode ficar preocupado muito dessa insegurança, de ficar inquietando os outros para ver a pessoa deslizar. A pessoa desliza ali, perde a cabeça, fica nervosa e a pessoa fala: agora eu tô bem, agora eu me sinto à vontade, afinal a pessoa deslizou. Agora, afinal eu não sou tão ruim, afinal essa pessoa aí que eu, tô cismando com ela, ela deslizou, perdeu a cabeça. Olha só como ela é nervosa, olha só como é descontrolada, tá vendo? Bem que eu sabia. Você acha que isso vem de Deus? Isso é fruto de maus pensamentos. Isso é fruto de gente perturbada. Se você está perturbado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vai se converter, vai ler a Bíblia, vai orar, vai voltar às bases da fé cristã. O versículo ainda 6 diz: orem a Deus pedindo o que precisa. Se você está inquieto porque a pessoa tem e você não tem, que ela é e você não é, vai orar, coloca diante de Deus o que você precisa. O que você precisa? Agora, você não pode ter o mundo inteiro. Você não pode querer tudo que todas as pessoas têm, que isso é completamente inviável. Você tem que ter segurança em si, saber o que você nasceu para ser em Deus. O texto também diz, lá no versículo 6 de Filipenses, capítulo 4, e agradeça pelo que ele já fez. Então agradeça a Deus pelo que ele já fez na sua vida. Pare de ficar olhando o tempo todo pelo que Deus fez na vida do outro, que a pessoa tem, que você não tem, que a pessoa é e você não é. Seja grato a Deus, coloque diante de Deus suas necessidades, creia que ele vai te providenciar e seja grato pelo que ele já fez. O versículo 7 diz: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Então é a paz de Deus. Então, por que então? Porque antes o quê? Você vê o quê? Lá no versículo 6, antes do 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Não fica preocupado se perturbando porque a pessoa é mais bonita que você, mais cheirosa ou mais cheiroso, mais rico ou mais rica porque tem um tênis melhor ou um carro melhor.
um apartamento mais luxuoso, ou recebe mais ou menos, ou tem um cargo melhor ou inferior, etc. Porque isso assim, é fantástico, sabe? Entre aspas, fantástico. Porque tem pessoas que tá numa situação ruim, aí ela se perturba e perturba os outros, porque ela não está numa posição de desvantagem, né? Ao invés dela se posicionar em Deus e colocar diante de Deus pedindo o que precisa e ser grato a Ele pelo que já tem, não, a pessoa se perturba. E muitas pessoas que estão numa posição boa, também elas se perturbam porque quem está embaixo, né? Que ela não quer que quem está embaixo suba. Às vezes a pessoa, eu observo, né? Eu trabalho numa região nobre de São Paulo, pessoas bem de vida com carro lá, com carros assim de R$ 1 milhão, 2 milhões, morando em mansões e fica, sabe, com picuinha, com coisinhas pequenas, com, sabe, com porteiro, com faxineira, com catador de rua. Nossa, que gente pequena. Que gente, né, assim, pessoa às vezes a gente imagina que uma pessoa de muitas posses tem, né, tem uma atitude nobre. E essas pessoas ficam com um comportamento, uma maturidade emocional assim tão pequena e chega a decepcionar, né? Então isso acontece em todas as classes sociais, em todos os níveis, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, fica fazendo cacuete para debochar de algum defeito alheio, por causa da roupa, por causa da altura, por causa do cabelo, se é cabelo liso, se é cabelo crespo, sabe? É uma tolice sem tamanho. É absurdo, sabe? É absurdo. Então a gente precisa, meu irmão, minha irmã, ter maturidade, sabe? Passar para um próximo nível, sabe? E não ficar com esse tipo de tolice perturbando a paz dos outros. Isso não vem de Deus, isso não agrada o Espírito Santo. Isso, sabe? Você acha que uma pessoa que tem esses hábitos de comportamento vai cumprir lá o versículo 5, aquele trecho que diz que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem? É uma pessoa que tem um comportamento desse. Uma pessoa, foi até ontem, uma pessoa veio com uns trejeitos lá, com uns cacoetes, para entregar um folheto evangelístico. Eu nem falei para ele que não precisava, que já sou evangélico. Eu falei, não, muito obrigado. Eu falei, tem que ter vida. Tem que ter vida, meu irmão, minha irmã. Você quer orar pelos outros? Você não tem vida, a sua oração não vai passar do teto. Você tem que ter vida. Quer guerra espiritual, repreender entidades, demônios, expulsar demônio e vive fofocando, vive com cacuete, com deboche, com cinismo. Você acha que demônio vai te obedecer? Você tem autoridade nenhuma. Vai vergonha na cara. Vai se converter. Vamos seguir aqui. Versículo 7. Aí fala, no versículo 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede a todo entendimento, que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, essa paz vai guardar o seu coração e sua mente. Você não vai ficar vulnerável, né? Chegou alguém bonito na sua empresa, na sua igreja ou na sua empresa, né? Na sua família. Chegou de repente um irmão seu com uma esposa uma namorada que é mais bonita que a sua, ou, né, eventualmente a mulher. Chegou a sua irmã lá com um marido ali, um namorado, né? Um novo namorado, que é um homem espetacular, maravilhoso, inteligente, rico. Aí fica, já começa a dar em cima para querer derrubar, bagunçar a vida dos outros. É complicado isso, meu. Economizando adjetivos, eu falar só complicado, para o YouTube não derrubar aqui o vídeo. Isso é uma baixaria, um malcaratismo sem tamanho. Vai se converter se você faz isso. Se você está vendo que alguém está fazendo isso com você, você precisa se posicionar e se afastar, né? Como o vídeo anterior que eu coloquei recentemente aqui no canal, fala sobre inveja. Se afasta, corre. Tem gente que é tropeço e faz eu tropeçar e lá no íntimo tá dando risada. Lá quando sai da sua frente, chega lá no particular dela, ela dá gargalhada. Versículo 8. Concentre-se em tudo que é verdadeiro. Não fica com a cabeça no mundo da lua criando ideia a respeito do cabelo, da roupa, da pele, do dinheiro, se é preto, se é branco, se é... Para com isso. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável. Pensem no que é excelente, digno de louvor.
Isso está em Filipenses 4, versículo 8. Versículo 9. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, do apóstolo Paulo, que é evangelista. Quem que ele ensinou? O evangelho de Jesus. Ele destrinchou, entrou em detalhe, ele criou as doutrinas do evangelho, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então quer dizer, não é só ouviram de mim. Ele também falou que vocês me viram fazer. Então ele vivia. O apóstolo Paulo, ele não só falava, ó, façam assim, assim, assim. Não, ele vivia. Tanto é que os cristãos lá de Filipos, os filipenses, eles viram o apóstolo Paulo fazer. Então as pessoas têm que ver em mim e você, meu irmão, minha irmã, esse exemplo da paz que excede a todo entendimento. A pessoa fala, como pode essa mulher ver outra mulher aí com essa saia passar na frente do marido dela e ela não ficar insegura, não bater boca com o marido? Lógico, o marido também tem que ter a postura de servo de Deus, né? De homem comprometido com a sua esposa, lógico, né? É básico. Mas aí, como essa mulher não fica insegura, como é que esse homem não fica, né, aí titubeando? Esse homem de Deus aí, né, tá desempregado, essa mulher de Deus tá desempregada e vai na igreja com essa confiança lá e canta. E não fica, sabe, cabisbaixo, e não fica aí alfinetando a vida dos outros com a língua, fica aí, né, julgando indireta, não fica aí com deboche. Senta na igreja aqui para ouvir o culto e presta atenção no culto, não fica cutucando os outros do lado, não fica sacudindo a cadeira da frente para ver a reação do outro. E tem pessoas que é assim, vai para a igreja, só falta rasgar uma folha da Bíblia e tacar lá à frente, no irmão da frente, para ver se ele perde a paciência. Depois falar, olha só, ó, não tem domínio próprio não. Você viu? Não fiz nada. Nossa, dá vontade de ver a cajadada de Jeová descendo no couro de uns. Vai ter que esperar, né? Esperar em Deus. Aí continuou, término no versículo 9. Então o Deus da paz estará com vocês. Tem gente que não sente paz exatamente por tudo isso aqui, ó. Não cumpre. Ouve o que o pastor fala, até lê a Bíblia, mas não faz. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Não pratica. Não pratica, não ora. Que diz lá o versículo 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Não é para ficar preocupado com o que é mais bonito, ou mais feio, ou mais cheiroso, ou mais inteligente, ou que chega mais cedo que você no trabalho. Para dessa inveja do cão. Ore a Deus pedindo o que precisa. Você está precisando de alguma coisa? Se você tem um terno furado, se o seu carro tá ruim, está precisando de um tratamento médico, alguma coisa, está precisando de um dinheiro, cortar o cabelo, fica com inveja do irmão que está com o cabelo cortadinho. Fica com bobagem, está precisando de pintar sua casa, não fica atacando pedra na casa do irmão lá que está com a casa pintada. Ele não tem culpa nenhuma, isso é problema seu. Agora vá lá, ore a Deus pedindo o que precisa e agradeça pelo que ele já fez. Ok? Se de alguma maneira eu fui útil para você, se eu acrescentei alguma coisa, certamente que sim, porque não foram palavras minhas, mas sim palavras de Deus, e ela sempre nos acrescenta sabedoria. Se você está grato a Deus por esse momento, por esse breve estudo, então, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, dá o seu hype aí para alcançar mais pessoas, ok? Compartilhe também, se Deus tocar em seu coração. Muito obrigado. Até breve.